Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e nesse vídeo modelamos um barco a remo em low poly no Blender. Nesse vídeo da série de modelagem no Blender, continuamos criando um pequeno barco a remo. Caso você tenha assistido o vídeo anterior, sabe que tínhamos criado um coqueiro, então já dá pra ver um padrão surgindo. Minha ideia é fazer todo um pacote de modelos temáticos para uma cena na praia. À medida que os modelos forem saindo, eu vou compartilhando o processo com vocês aqui no canal. Ao final, vou tentar disponibilizar esse pacote na Asset Store da Epic Games, deixar por algumas semanas e trazer aqui pro canal a resposta para a pergunta: vale a pena criar e vender assets? Então fica ligado no canal para não perder isso e muito mais. No vídeo anterior, depois da introdução, eu acabei colocando uma musiquinha e deixando só o processo rolando. Nesse vídeo eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou ir comentando um pouco das minhas ideias durante o processo acontecendo. E se você assistiu os dois, deixa aí nos comentários qual você gosta mais. A musiquinha para poder só acompanhar o processo ou os comentários aí. Bom, eu comecei aí usando o cubo básico mesmo, que vem no início do Blender, já fui trabalhando em cima dele para poder criar o formato básico do barco, e assim que eu achei um formato geral, eu deletei o topo dele para poder deixar ele pouco. Eu optei por colocar tanto o Mirror quanto o Solidify como alterações, porque acho que me dava um pouco mais de flexibilidade, primeiro para poder garantir que o barco ia estar simétrico, e outro porque é mais fácil mexer na casca do barco, no corpo do barco, se ele tiver ainda só com elementos planos, ainda sem ser um elemento sólido, senão você tem sempre que se preocupar se as alterações que você está fazendo na face de dentro também estão acontecendo na face de fora. Então eu tentei deixar para o último momento possível essa alteração aí de aplicar o Solidify e realmente trabalhar com a malha 3D. E dá pra ver bem como isso acontece aí, porque à medida que eu vou adicionando novos elementos, eu vou sempre mexendo um pouco mais e um pouco mais aí no corpo do barco. Então realmente valeu a pena ter feito isso, acho que acabou me poupando um tempo. Ainda não foi um projeto que saiu tão rápido quanto eu esperava, eu achei que eu fosse terminar ele em menos tempo, mas bom, acho que à medida que eu estou pegando prática, o problema não é nem a modelagem em si, o problema são os comandos. Tem vários comandos que eu sei que existe, mas eu não me lembro como fazer ele, então às vezes eu tenho que parar para poder pesquisar atalho de comando, e acho que isso que tem me tomado mais tempo nas modelagens. Outra coisa bem importante é, antes de começar a fazer a modelagem, pegar um modelo bacana na internet, uma referência bacana do elemento que você quer modelar. Fica muito mais fácil, porque acho que esse foi um erro que eu cometi muito e muitas vezes, de tentar fazer as coisas meio de cabeça, assim, eu quero fazer uma nave espacial, e aí eu ia tentando colocar elementos e ela acabava nunca ficando muito do jeito que eu esperava, do jeito que eu queria. Então, saber trabalhar com referências ajuda muito, assim. E, assim, usar referências não significa você copiar o negócio, não é você não está tentando reproduzir como se você estivesse colocando o papel por cima de um desenho e simplesmente copiando. É mais usando ele como referência de proporção, de detalhes que não podem faltar. Por exemplo, quantas vigas transversais tem no barco? Ele tem banquinho na frente e atrás ou não tem? Sabe? Às vezes são elementos que podem variar de barco para barco, mas podem ter coisas que são essenciais para o barco. E a gente vai ver ali mais pra frente alguns detalhes que eu acabei colocando e que eu não teria colocado lembrando de cabeça, mas como eu vi nas referências que eu tinha de imagem, acabei colocando, e eu acho que melhorou muito, muito mesmo a qualidade do modelo final. Uma outra coisa que me deu bastante trabalho nesse modelo foi garantir que não tivesse sobreposição do elemento, por exemplo, uma viga transversal atravessando a face ou ficando sem atravessar, ela tinha que ficar dentro da espessura
do barco ali. Então isso foi um negócio que eu tive que ir um pouco para frente, um pouco para trás. Acho que é uma coisa que com um pouco mais de prática talvez fique mais fácil, mas eu apanhei um pouquinho para poder fazer isso aí. Eu tive que ir para frente e voltar várias vezes. Esse detalhe que eu tô fazendo aí agora é aquele que eu comentei. É um dos que eu comentei, que é por cima do barco, por cima da canoa, tem uma viga um pouquinho mais grossa de madeira que faz como se fosse uma armação ali no topo. E olha, eu acho que melhorou demais. Acho que deu um efeito visual bem bacana, ficou bem melhor. E essa é uma coisa que eu com certeza não teria pensado em colocar se eu não tivesse olhado para referência. Eu acho que é aquele detalhe pequeno, mas que engrandece bastante o todo, sabe? E como dá pra ver aí, foi talvez uma das coisas mais rápidas que eu fiz em todo o tempo. E o segundo detalhe que eu comentei também, que eu nunca faria se não tivesse parado para poder pesquisar um pouco as referências e tudo mais, é isso que eu tô fazendo agora, que é esse frontão, essa parte da frente do barco. E eu penso muito nessa peça quando eu vejo, sei lá, um navio pirata que tem aquelas carrancas na frente, né? Uma sereia ou alguma coisa assim. Ou os navios vikings, sei lá, com uma cabeça de cavalo, sei lá eu, assim, né? Ou do Going Merry, do One Piece, que tem uma cabeça de um bode, um cabrito, sei lá o que é aquilo lá. E eu não teria colocado esse detalhe num barco. Mas eu vi que alguns, isso não é um negócio que tem em todos, mas em vários barcos desse tamanho, barco a remo, tinha essa peça. E eu acho que também engrandeceu bastante o todo ter colocado esse detalhe aí. Uma coisa também bem importante que dá bastante trabalho é tomar cuidado, porque a gente está trabalhando com quadrados. À medida que você deforma a malha, às vezes o quadrado, como ele tem 4 pontos, pode ser que esses 4 pontos deixem de formar um plano, né? Mas 3 pontos sempre formam um plano. Então, às vezes você fica com... Por estar trabalhando com quadrados, você distorce o quadrado e isso gera uns problemas de sombreamento e tudo mais. Então é uma coisa que tem que ficar tomando bastante cuidado, assim. O bom do low poly é você tentar usar o mínimo de polígonos mesmo, sempre que possível deletar algumas faces e tudo mais para poder simplificar. E também tomar cuidado para usar, se você está trabalhando com quads, né, com elementos de 4 nós, de 4 pontos, não deixar outros tipos de elemento, principalmente mais. Tudo bem deixar um triângulo, mas elementos com 5 pontos, 6 pontos, dependendo para onde você está exportando, pode ser um problema, pode ser uma dor de cabeça aí, difícil de contornar. Não porque é um negócio difícil de ajeitar, mas porque às vezes é difícil de achar exatamente o ponto onde está esse defeito na malha ali. E aí fica aquele artefato aparecendo depois, problemas ali na animação ou na iluminação e tudo mais. E aí terminei o modelo fazendo um pequeno remo. Uma coisa que eu notei é que os pacotes de assets que tem para vender, em geral, eles têm ali uns 10 a 20 elementos, 10 a 20 malhas, assim, né? Então o remo acompanha bem o barco, é um negócio simples de fazer e já conta como uma malha extra dentro do pacote de asset. Eu acabei tendo que refazer, eu comecei usando um sistema, depois eu mudei para outro. Enfim, às vezes é melhor simplesmente deletar o negócio e começar do zero e acaba sendo mais rápido. No fim eu gastei uma fração do tempo para poder refazer do que eu já tinha gasto tentando corrigir o remo ali. Para poder finalizar os materiais, só uma corzinha diferente ao redor do barco. Muitos deles são pintadinhos de um azul clarinho, branco, um verde claro. Eu acabei escolhendo um azul aí bem desaturado e uma corzinha de madeira aí para poder fazer o corpo do barco e o remo. 2 materiais só, bem simples, afinal de contas é um low poly. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixe seu like, um grande abraço e até mais.